Olá, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Tá começando mais uma live Papo de Assessor aqui nas minhas redes. Essa live incrível que eu convido os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais, estão vivendo aí nos bastidores dos influenciadores e conquistaram a sua vida com liberdade, com dinheiro no bolso e estão usufruindo deste universo dos bastidores, tá? Tô muito feliz em receber mais um aluno essa semana, nossa segunda live da semana. E hoje eu vou conversar com o Yuri. O Yuri vai compartilhar com vocês como foi começar na área. Ele tem cases muito legais já, apesar de estar no mercado há pouco tempo. Nos primeiros 3 meses dele como assessor, ele fechou mais de 20 campanhas, mais de 20 publis. Já trabalhou com grandes marcas aí pelo Brasil, John, Dafit, enfim, algumas marcas que ele já compartilhou comigo. E ele vai compartilhar a história dele com vocês. Como que ele começou, como ele decidiu ir pro mercado, por que que ele decidiu, como foi... Perdão. Como foi conseguir o primeiro influenciador assessorado. Então, estou muito, muito feliz de compartilhar a história dele e eu compartilharmos juntos a história dele aqui com vocês, tá? E a gente tá fazendo essas lives essa semana como esquenta, pra você se inspirar, pra você aprender, pra você se motivar com a história de pessoas que já tiveram suas vidas transformadas aí nos bastidores dos influenciadores. E agora eu quero saber todos os detalhes de como que era a vida antes de assessoria, o que que ele fazia antes da assessoria de influenciadores, como ele descobriu a profissão, como conseguiu o primeiro influenciador assessorado, como fechou a primeira publicidade. Vamos descobrir tudo aí sobre o Yuri. Eu tô super animada. Yuri, vou te mandar o convite aí pra tu entrar com a gente, tá? Opa! Oi, Bem-vindo, Yuri! boa Boa noite, pessoal. Tudo noite! bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo certinho por aqui. Que bom. É, Maria, só uma correçãozinha da introdução. Eu trabalho com assessoria já tem alguns anos. É Eu mesmo? profissionalizei como profissional assessor há alguns meses e encontrei as minhas falhas, onde estava dando errado, os Ai, já problemas com o quero profissional saber tudo isso, porque tu entrou faz 6 meses, profissão assessor, que eu fui olhar na tua matrícula, né, na metade assessor. do ano, Isso, tem e seis já tá. meses. E já tô Ah, marcando mas para no renovar. começo da assessoria, tu compartilhou comigo que no começo da assessoria já começou com algumas campanhas fechadas aí, né? Marcas Isso. legais e tudo. Mas depois a gente chega nessa etapa, tá? Depois a gente chega na etapa de quando a assessoria surgiu na tua vida, que eu já vamos falar sobre isso, tá? Yuri, vamos lá. Primeiro, de onde que tu fala, da onde que tu é e quantos anos tu tem? Gente, eu sou de Taboão da Serra, capital São Paulo, e, para surpresa de muitos, eu tenho 22 anos. Jovenzíssimo. Gente, mas temos assessores, o mercado é super jovem, né? Então, os jovens são muito bem-vindos e muito aceitos aqui, né? A gente tem mercados que a idade pega demais, né? Não que a juventude não pegue em todos os cenários, mas nosso mercado aceita muito bem os jovens, né? Tu gosta de ser jovem no nosso mercado, Yuri? Te sente bem, feliz com ter começado cedo? É incrível. Eu acho que é o mercado melhor para quem é jovem começar e entrar e já entrar conseguindo fazer dinheiro. E principalmente para a gente, geração Z, geração Alpha, que nasceu com a internet ali na mão, com o telefone na mão, com essa conexão, para a gente é muito bom. Para a Muito gente é legal. muito mais fácil o trabalho. Que massa. Ô Yuri, e agora me conta então, tu é formado em comunicação, ou tu cursa ainda comunicação? Me conta como veio a tua história com a área da comunicação, como que tudo isso começou aí pra você nessa carreira. Bem, eu sempre fui apaixonado por me comunicar, por falar. Eu sempre fui a criança na escola que os professores reclamavam com os meus pais de falar demais. Fazia tudo, resolvia tudo, fazia todas as atividades, mas falar sempre foi o auge. E eu sempre me apaixonei por comunicação e sabia que eu ia ingressar nessa área. Eu sou formado com curso técnico de jornalismo, atuei Ah, algum legal. período na área também, e hoje eu faço Perfeito. comunicação social. Que eu me Tu faz ainda. profissionalizei. Isso, eu estou me profissionalizando na área de comunicação social justamente por conta da internet. Eu desenvolvi um método de crescimento na internet, aí foi quando eu apareci na internet. Desde 2016 que eu estou desenvolvendo esse método,
Eu falo que ele nunca vai ficar pronto, e para mim ele é tipo a tabela periódica, ele nunca vai ficar pronto, ele nunca vai ser 100%, porque a internet ela vive mudando. Tanto que o método foi pensado, o método copy, conteúdo, organização, frequência, engajamento, para o YouTube. Hoje a gente aplica o método copy no TikTok e no YouTube Shorts, que nem existia na época, Claro, a gente nem pensava que isso ia existir em 2016. total. E aí, como que tu me conheceu? Como é que a Maria surgiu na tua vida? Eu estava procurando algumas referências de assessoria o ano passado, que eu estava me profissionalizando dentro do mercado, e aí veio um pouquinho do porquê que eu entrei no mercado de assessores. Como eu criei esse método COP, eu prestava consultoria para influenciadores crescerem o perfil deles. Só que eu recebia por aquelas consultorias, depois de um tempo o influenciador aprendia a trabalhar com as redes dele, e eu parava de ganhar. Eu ganhava um período da consultoria e não recebia mais. E aí eu pensei, o que dentro deste mercado continua dando dinheiro eternamente não para? Publicidade. E aí comecei, fazia publicidade. Gente, antes do profissional assessor, eu ganhava 5% da publicidade, porque eu não tinha noção de quanto cobrar. 5% das publicidades. Hoje eu tenho assessorados que são de 25, outros de 30, porque agora eu sei os valores depois de ter feito profissão assessor, mas antes era 5%, para vocês terem noção. Que doido, né, Yuri? Por mais. E aí eu quero entender como é que tu começou com essa prestação de consultoria para os influenciadores. Tu já era um consumidor, quero saber um pouquinho mais. Mas só frisando, né, essa parte da comissão. Para quem não sabe, tá, gente? A gente ganha de 20 a 50% de todas as publicidades que a gente fecha. Esse é o valor correto de um assessor ganhar. E é por isso que os nossos ganhos são podem ser tão exponenciais, porque a nossa comissão é muito expressiva. Então, quando você precifica o seu trabalho errado, que era o que o Yuri estava fazendo, você perde, né, um dos nossos grandes potenciais, que é escalar os nossos ganhos financeiros, tanto por conta das comissões, né? Então, é muito doido quanto falta informação, quanto, por mais que estivesse ali imerso no mundo dos influenciadores, já tivesse, né, apaixonado e estudando esse mercado há muito tempo, como falta informação, assim, né? Sempre fico muito chocada, assim, quando os alunos trazem esse feedback. Eu penso, putz, que pena que não descobriu antes. Mas pelo menos descobriu e tá muito em tempo, né, Yuri? Tem muita Sim. coisa legal ainda para conquistar. E aí, me conta então como foi, pra gente voltar um pouquinho, como foi, assim, fechar esse primeiro influenciador que tu dava consultoria? Por que que tu começou? Como é que era isso? Então, esse meu primeiro influenciador, hoje a gente não trabalha mais junto, mas esse meu primeiro influenciador, ele era das consultorias, ele não tinha como me pagar pela consultoria, só que ele tinha muito potencial, muito potencial. E foi quando eu comecei a perceber que talvez a assessoria me desse mais retorno do que a consultoria. Então eu abri mão de receber o valor de consultoria, apostei nele durante um ano, apliquei o método da consultoria, tirei todos os problemas do perfil dele ali, fiz ele crescer, fiz o nome dele, e ele começou a realmente conseguir fechar trabalhos, fechar comissionamento, fechar publicidades bacanas, mas ainda num nível um pouco mais baixo, porque meus contatos não eram tantos. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre assessoria e eu descobri a comunidade do profissional assessor e todas as oportunidades que tinham lá. O meu interesse principal quando eu comecei o profissional assessor era a comunidade, era 100% a comunidade. Só que aí eu fiz o mini curso e eu falei, pera, que a Maria tá falando mais coisas interessantes do que somente a comunidade. Tem mais conteúdo relevante do que realmente só a comunidade. Porque a comunidade pela comunidade ela é muito boa, só que se você não souber articular com o seu influenciador, você vai ter muito contato e não vai conseguir fazer muito bem ali o trabalho, né? E o que me brilhou muito nos olhos, que tem feito eu fechar muito mais publicidade, são os projetos comerciais. Depois que eu comecei a fazer projeto comercial, a, comecei a fechar muito mais job, muito mais trabalho, porque é uma forma da marca que não conhece o seu influenciador se achar especial dentro do conteúdo dele. A marca pensa que o projeto comercial foi feito pensado nele, o conteúdo está sendo gravado pensado nele. Então desperta esse sentimento do uau na marca e ela quer fechar imediatamente. Então
aumentou muito os níveis de publicidade. Eu estava terminando o nosso balanço aqui no começo do ano e ele fechou pouco antes daqui da live, né? E nos últimos 6 meses a gente fechou quase 50 mil em publicidade. Então, Uhum. aumentou muito os ganhos da agência aqui. Eu comecei com um influenciador, hoje eu já tenho uma equipe com 3 pessoas e a gente tem 15 influenciadores, 15 influenciadores hoje. Time grande, né? Isso tu tinha me dito que vocês têm vários influenciadores e tudo. E, Yuri, e aí, como é que foi? Tu chegou a dizer, tu me encontrou na internet, então, fazendo pesquisa. E confiou em mim de cara. O que que tu achou? Por que que eu pergunto isso, né? Eu sempre gosto de saber dos alunos o que que fez os alunos confiarem. O que que fez os alunos? Tá certo essa frase? Eu não tenho certeza. Mas o que que te fez confiar em mim? Tu confiou logo de cara? Porque é difícil, né? Tem um monte de gente aí falando besteira na internet. Vem mais essa menina aí falando mais coisa na internet. Mas confiou logo de cara? Não confiou? Como é que foi? Me conta. É engraçado porque eu sou o maior hater de curso online. Eu tinha esse preconceito de isso é balela, curso online é balela, é só para ganhar dinheiro. Mas eu já tinha visto algumas coisas sobre assessoria que envolviam você. Aí assisti ali o mini curso gravado, gostei muito do conteúdo e falei, eu preciso do restante. Eu quero saber o restante, eu quero saber o resto do segredo dela. E aí entrei para a comunidade e não me arrependo, gente. Não me arrependo. Foi um dos cursos que eu comprei nos últimos tempos que foi melhor aproveitado. Digo assim que foi até melhor aproveitado que o dinheiro que eu pago em faculdade. É assim, lógico, né? A gente não é outro aprendizado, é outro método de ensino, é outra forma, né? Eu costumo ensinar de forma muito prática, muito aplicável, muito concisa, né? Com um conhecimento em que tu consegue rapidamente aprender e aplicar e ganhar dinheiro e tudo. A faculdade ela vai te dar uma base, né? Um pouco diferente ali, um pouco mais teórica, menos prática. Então, eu acho uma fusão muito legal, assim, né? Uma escolha de fazer um complementar o outro muito interessante ali no dia a dia. Mas fico muito feliz mesmo de saber que o profissão assessora entrou na tua vida ali no momento importante, que tu tá, né, pelo que eu entendi, tu estava querendo apostar na assessoria mais, tinha entendido que era o teu caminho para ganhar melhor e o profissão assessor te trouxe algumas soluções para que tudo isso acontecesse, certo? Exatamente. Eu era gerente de comunicações numa empresa de engenharia. Eu aprendi muito sobre engenharia nessa empresa, mas não tinha nada a ver com a minha paixão, que era as redes sociais. E eu entrei nessa empresa para trabalhar o marketing digital, trabalhar e-mail, marketing dessa empresa. E de repente, com 2 anos de empresa, eu estava me vendo fazendo toda a área comercial, todo o RH, todo o financeiro. E aí foi quando eu entendi, eu estou pronto para abrir a minha própria empresa, viver do que eu gosto. E aí foi quando eu saí de lá e entrei para trabalhar só com assessoria. Isso foi em março do ano passado e estou aí, vivendo de assessoria até hoje. Então Que legal, olha tá dando certo, só. tá fluindo. Vai dar um ano do Yuri assessor. E aí, o que que tu pode dizer que mudou, né? Como era a vida antes e a vida após assessoria de influenciadores? O que que tu pode dizer que mudou na tua vida, pessoal e profissionalmente, né? Principalmente pessoalmente. Acho que o, principalmente o que eu queria ter quando era mais novo, de ter esse contato com o mundo dos influenciadores, eu sempre fui apaixonado por influenciadores, sempre queria muito trabalhar com a internet, por muito tempo tentei estar na frente das câmeras, mas eu entendi que o meu lugar era atrás delas, e esse entendimento com o assessor, como assessor, foi o que me veio brilhando os olhos nos últimos tempos, que eu não preciso necessariamente estar na frente da câmera. Por quê? O que que acontece? Às vezes a gente não está muito legal para estar na frente da câmera, e como assessor, eu não tenho obrigação de estar na frente da câmera. Eu tenho obrigação de estar mandando e-mail, e eu posso mandar e-mail deitado, triste mandando e-mail. Eu posso mandar e-mail da praia, que é o que aconteceu esse final do ano, por exemplo. Eu trabalhei, foi engraçado, eu dei recesso pro pessoal que trabalha comigo na agência, e eu tive muitos retornos dos e-mails que a gente mandou antes do recesso, durante o recesso. E como eles não estavam trabalhando, eu que fiz todo o trabalho. Mas eu estava viajando e mesmo viajando eu consegui mandar os e-mails. Eu estava em João Pessoa respondendo e-mail.
Que legal. JP, grande. E aí, então, o que que tu sente que foi a grande mudança da tua vida pré e pós assessoria, então? Acho que a liberdade, principalmente, porque mesmo trabalhando muito em home office na minha antiga empresa, eu era mandado por uma pessoa. Eu tinha um chefe ali que cuidava, que estava me cobrando, me ligando, pedindo. É, eu já recebi ligações, gente, no Natal, dia 25 de dezembro, eu já recebi ligações do meu chefe. E hoje não tem essas ligações. Eu sou meu próprio chefe, eu que ligo para os influenciadores, às vezes em horários inoportunos, porque a gente precisa é, resolver algum problema ali e a marca está cobrando, então a gente precisa entrar em contato aí. Mas hoje eu sou essa pessoa, hoje não tem uma pessoa que faz isso comigo. E essa liberdade geográfica de poder estar no outro lado do país, por exemplo, e estar respondendo e-mail, estar conseguindo trabalhar, ter essa liberdade de horário também. Às vezes eu trabalho à noite, às vezes eu trabalho de manhã, às vezes eu trabalho à tarde, às vezes eu não trabalho, às vezes só a minha equipe trabalha. Então, essa liberdade foi o que mais brilhou meu olho nesse último ano. E essa liberdade ela vai aumentar mais ainda. Em 2025 tem muitas coisas que vão mudar ainda. Ah, eu quero saber. Vamos falar do futuro já já. Yuri, e aí, como foi, da onde veio e como foi que tu conseguiu o teu primeiro influenciador assessorado? Foi da época de consultoria? Foi prospecção que tu fez? Como é que foi? E como eu comentei, foi da época de consultoria. Ele me conheceu, ele conheceu o meu trabalho, achou interessante e me chamou para conversar. Fiz toda a apresentação para ele do trabalho, como funcionaria, apresentei o valor, como falei para você, e ele falou: Yuri, muito legal, gostei muito, mas eu não consigo te pagar. Como é que a gente pode fazer? E aí Ah, foi foi quando eu falei: esse específico já virou teu influenciador assessorado. Isso eu ah, não tinha já entendido. virou meu, já Ah, virou meu influenciador assessorado. Ele foi o primeiro que eu fiz. E para você ter noção do método, Maria, eu peguei ele com 90 mil seguidores. Com menos de 4 meses, ele já estava com 170. Com quase um ano de trabalho, ele chegou a 1 milhão de seguidores. muito doido, muito legal. E aí, vocês conseguiam fechar publicidades, fazer acontecer. E com esse influenciador específico, tu começou com 5% de comissão, foi isso? Ele que foi o influenciador de 5%, porque até o profissional assessor eu peguei ele mais três. Só que os outros três eu já fui mais esperto e aumentei para 20%, sem noção nenhuma. Só aumentei por aumentar, não sabia que era o preço de mercado. Porém, o que me fez não trabalhar com esses outros três influenciadores até hoje, que foi a virada de chave do profissional assessor. O influenciador 10 de 10 que você fala no curso, que é, gente, a chave para você fazer dinheiro como influenciador, o segredo, é ter um influenciador 10 de 10. Uma coisa que a Maria fala no curso que eu levei para a vida e eu falo para os meus influenciadores é que trabalhar com a internet é um mar calmo, é um rio calmo, e a gente tá os dois numa canoa. Tá ele remando e eu remando junto. Eu remando, mandando e-mail, fazendo prospecção, entrando em contato com marca, fazendo reunião, e ele remando, criando conteúdo. Se eu tô remando assim, e ele não tá remando, não tá criando conteúdo, a canoa vai virar, a gente vai cair, e se ele não morrer afogado, eu vou matar ele afogado, porque eu fiz a minha parte e ele não tá fazendo a dele. E é o que estava acontecendo com esses influenciadores. Eles eram gigantes em número, 300 mil, 700 mil seguidores, só que não trabalhavam o conteúdo. Eram só é, pessoas visualmente bonitas ali, esteticamente bonitas, mas não trabalhavam conteúdo. Então a gente não conseguia fechar marcas para eles ali. O que é diferente dos influenciadores alguns influenciadores que hoje eu ainda trabalho, que são a Ariel Safra, a Larissa Oliveira, que trabalham com marcas muito legais, a Belle Moraes também, enfim, uma galera. Que são influenciadores muito legais, pequenos em questão de número, coisa de menos de 10 mil seguidores, mas que fecham publicidade com marcas muito legais, como a Princípio, a própria Jack, a Hidrabel, que são marcas parceiras assim, da minha agência, que fecham com eles muito, porque eles entregam resultado e conteúdo. E é o que o mercado, principalmente de 2025, tende a trazer mais. Micro e nano influenciadores, eles vão bombar bem mais, vão fechar bem mais publicidade do que os grandes influenciadores. Total, que legal. Eu amei que fixou na tua mente a metáfora da canoa,
porque essa é a intenção, que a gente entenda, é uma metáfora, né? Lógico que a gente não tá numa canoa, mas dá para entender muito bem que somos uma equipe, né? Que precisamos trabalhar ambos. Ambos precisam trabalhar para que essa canoa chegue o mais rápido possível lá no destino. E achei muito bom que eu nunca trouxe essa adaptação de a gente vai cair da canoa. E é muito boa. Eu sempre digo que a canoa vai ficar parada, não vai andar, ou vai andar de ré, né? Então, dependendo da situação. Mas o que pode acontecer é cair da canoa e morrer afogado. É verdade, é muito boa essa parte. Porque é isso, gente. Não é qualquer influenciador. Ah, Maria, vou assessorar o primeiro influenciador que passar na minha frente, vou ganhar dinheiro e vou fechar publi e vou conseguir ter uma vida confortável financeiramente. Não, isso não é verdade. Até porque tem milhões de influenciadores por aí. São alguns bons que fecham bastante publicidade e conseguem fazer uma e ter uma vida, né? Tanto assessoria quanto influenciador ter uma boa vida com esses influenciadores. Então é bem legal ter trazido esse ponto. Adorei, porque de fato faz muita diferença. Inclusive, eu queria puxar um gancho aqui que o Edu Vilela, Edu alguma coisa, alguém mandou uma pergunta aqui que tinha tudo a ver com o que a gente estava falando na hora, mas acabou passando. Ele queria saber se a tua vida financeiramente mudou também com a assessoria. Tu falou que mudou em termos de liberdade, que tu sentiu que essa foi a maior mudança. E financeiramente, ela mudou? Faz hoje, tu vive de assessoria, né? Então já faz alguns bons meses aí que tu vive de assessoria, mas queria saber se mudou financeiramente. Financeiramente, como eu falei para você, a gente mudou, a gente está fechando bastante publicidade nesse sentido. É, assim, como eu já fui um pouco mais ambicioso, já fui para abrir agência e tudo mais, quando você abre empresa, a gente, os custos eles são um pouquinho mais altos, então o retorno ele é um pouco mais baixo para você, pessoa, mas o retorno ele existe. Aqui esse retorno que ele está vindo, ele está sendo investido de volta na empresa. Mas no caso, se você vai começar com um influenciador ou até dois influenciadores, abre seu MEI ali que dá para você faturar até 70 mil sem precisar mudar a categoria da sua empresa, você vai mandar muito bem. A gente já chegou perto desse número, a gente está precisando mudar para ME, enfim, parte burocrática um pouco mais chata. É isso aí. E é interessante o pessoal que está nos assistindo entender que existem alguns caminhos para começar na assessoria. Você pode começar com um influenciador assessorado, seguindo o seu trabalho e equilibrando, né, e aprendendo a profissão, até que você consegue igualar os seus ganhos aí do seu emprego e daí pedir sua demissão. Ou você pode já começar com dois, três, quatro influenciadores assessorados para conseguir, né, ter mais possibilidades ali de relacionamento com influenciadores. E a escolha do Yuri foi montar um time de influenciadores assessorados grande, né? Então, hoje são 15 influenciadores assessorados, mas lá atrás já eram vários, né, Yuri, pelo que tu já nos contou. Então, foi uma escolha de ter um time de influenciadores maior, mas para isso tem equipe também trabalhando com Yuri e tudo mais, tá? Falei certo? Tô correta na minha informação? Tá correto, tá Era corretíssimo. isso mesmo. Então tá bom. Agora vamos falar de como. Falar um pouquinho mais de como as coisas estão hoje e de quais são os planos para o futuro. Então, hoje são. Na verdade, ao longo do ano, como é que foi para tu captar esses 15 influenciadores assessorados? Eles vieram por relacionamento, porque abriram várias portas. Como é que tu montou esse time? Como tu chegou nesse time de influenciadores? O meu teste ele é um pouquinho diversificado, ele é bastante diversificado na verdade, mas uma coisa que eu entendi, não dá para eu assessorar influenciadores e eu não gosto do conteúdo. Até porque eu tenho um olhar crítico para conteúdo, por conta do método e tudo mais, do desenvolvimento de perfil. Então, se eu pego um criador de conteúdo que não tem nada a ver com o que eu gosto, com o que eu assisto, que era o caso desse criador de conteúdo grande do meu primeiro assessorado, que a gente não trabalha mais junto, eu fui perdendo o encantamento por estar trabalhando ali com ele. Isso não é legal, porque você começa a perder as marcas que você vai mandar para ele, qual marca que você vai trabalhar. Você vai dificultar o seu trabalho se você entrar no nicho que você não gosta. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi os nichos que eu gosto de assistir. Eu adoro conteúdo de moda, eu adoro conteúdo de autocuidado, adoro conteúdo de lifestyle, conteúdo autêntico. O principal pilar aqui da minha agência é a autenticidade. Eu procuro influenciadores de pessoas autênticas que mostrem a realidade delas, não que tenham um perfil
extremamente montado, que você consiga ver ali que não é ela, é um personagem. Então esse é o principal, né? Eu sempre olho conteúdos autênticos. E aí, esses 15 em específico, a gente fez por a gente entrou em contato pelo Instagram. Então, eu entrava em contato, postava o conteúdo, ia lá no Instagram dele, oi, tudo bem? Você tem assessoria? Não, vamos bater um papo? Vamos bater um papo. Aí chegava na reunião, fazia minha primeira reunião com eles ali, fazia todo o encantamento para ajudar ele, além do só entrar no comercial. Tanto que uma das influenciadoras que eu tenho hoje, a Ana Cláudia, ela tem 1 milhão no YouTube e ela não tinha fechado grandes publicidades ainda. E olha o que ela me contou, Maria. Ela já fechou publicidade assim, me manda qualquer coisa aí da marca e eu faço aqui, assim, na época o canal dela já era muito grande, já dava para a marca pagar. E aí quando ela me contou isso, eu fiquei assustadíssimo. Ver, né? É muito doido isso, porque às vezes a gente acha que o influenciador que não tem consciência dos valores, que não sabe como negociar, como fechar publicidade, ou até que não tem assessoria, são aqueles influenciadores muito pequenos. Ah, não, os caras de 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores, ele é o cara que vai precisar de uma assessoria, porque não vai saber o caminho que a gente pode mostrar. Só que isso não é verdade, né? Então a gente tá falando de uma influenciadora de 1 milhão de inscritos que não tinha essa informação, que tava fazendo lá uma permuta, que tava cobrando baratinho, e aí tá, porque de fato falta informação no mercado. Então é normal, né, que os influenciadores não tenham essa informação. É muito comum mesmo. Eu gosto de falar que a gente é as fadas madrinhas dos influenciadores, é a gente que transforma o conteúdo deles de abóbora em carruagens incríveis, porque realmente eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem como é fazer o comercial deles, ou cobram valores muito altos ou valores muito baixos, não tem uma coisa muito tabelada ali. E aí quando você cobra um valor muito alto, você perde a marca, você fala, "Nossa, você não, né, dentro do mercado, principalmente aqui em São Paulo, gente, eu tinha influenciadores de vários lugares, mas meus influenciadores estão todos migrando para São Paulo. Então, acho que 80% da minha base agora é em São Paulo. Se não me engano, eu tenho dois influenciadores que são do Sul, mas 80% da minha base é de São Paulo. São Paulo tem uma capacidade melhor para trabalhar com influenciadores, mas eu vi, inclusive, aqui no chat perguntando se cidade pequena não atrapalha. Muito pelo contrário, cidade pequena ajuda, o mercado aí é menor. Então, significa que a concorrência também é menor. Só que o que atrapalha dentro de uma cidade pequena é que você vai precisar ser a percursora muitas vezes. Então, você vai precisar criar essa consciência na marca e também no seu influenciador de que, olha, você precisa pagar por esse trabalho. Isso é um trabalho. Não tem como eu receber só a peça para fazer um provador e postar no meu story porque eu Perfeito, gosto muito de vocês. Isso é um trabalho. Eu ganho dinheiro com isso. perfeito. Demorou algum tempo para algumas marcas, inclusive aqui do Tabuão, reconhecerem isso, né? Fecharem isso. Inclusive, tem algumas marcas que ainda não reconheceram e elas estão perdendo potenciais gigantescos de estar fechando muito mais dinheiro, fazendo muito mais dinheiro. Porque empresa que não investe em marketing e influência, ela está perdendo dinheiro. Yuri, perfeito, muito bom. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é daqui de São Paulo, tudo, mas os teus influenciadores estão migrando para São Paulo, mas eles eram de outros lugares. Tu chegou a conhecer, pergunto isso, né? Tu conhece todos os teus influenciadores assessorados pessoalmente? Porque Eu eu acho que fiquei eu conheço, por anos assessorando influenciadores sem vê-los pessoalmente. Teve influenciador que eu nunca nem vi, né, pessoalmente aí nesse meio do trabalho. eu conheço dos meus atuais dois pessoalmente. E olha que a maioria já está em São Paulo, mas pessoalmente eu conheço dois. Conheço a Brisa, que eu conheci antes de assessorá-la. Eu conheci ela numa festa, gostei muito do perfil dela na festa e falei para ela que ela tinha potencial para influenciadora não trabalhado. E aí começamos a fazer esse trabalho no perfil dela. E o Lucas, que eu conheci depois já de assessorá-lo, já de estar assessorando ele há alguns meses, ele veio fazer um show, ele é músico, ele veio fazer um show em São Paulo e eu assisti o show dele e conheci ele ali. Mas antes eu não tinha tido contato com eles. Porque geralmente você não precisa conhecer os influenciadores antes de trabalhar com eles. E outra que eu conheço é uma das minhas amigas, que é minha influenciadora também, a Larissa, a Lari, que eu e o marido dela enchemos o saco dela até ela entrar pro mundo da influência. E ela se destaca dentro dos perfis que eu tenho. Ela é um dos perfis, inclusive, que eu mais gosto de fazer projeto porque realmente tem um destaque. Que legal.
Muito bom. É por isso que eu trouxe essa pergunta, porque a maior parte dos alunos não conhece os seus influenciadores assessorados pessoalmente, justamente porque o nosso trabalho é feito todo à distância. Então, mesmo que você, que eu perdi aqui o nome da pessoa que perguntou, mas independente de quem for, para todos vocês que estão nos acompanhando, se você for de uma cidade pequena, do interior, você pode trabalhar a sua região e ser a precursora ali, como o Yuri trouxe, o que é muito legal, porque você vai ser a pioneira e você vai ser a referência nessa região, mas você também pode assessorar influenciadores de todos os lugares do país. Então você não precisa ficar fechado na sua cidade. Por mais que na sua cidade seja pequena, ou às vezes tenha poucos ou nenhum influenciador, nenhum muito difícil. Toda cidade aí do Brasil tem influenciador hoje em dia, né? Mas que tenha poucos, você pode ir para outros lugares, outras regiões e expandir o seu relacionamento, porque é tudo feito online aí, né? Então é bem legal, dá pra gente fazer muitas coisas. A internet nos possibilita muitas coisas diferentes. Ô Yuri, e aí, então, tu teve todo esse cuidado com a tua seleção de influenciadores, né? Eu tava te perguntando sobre isso. Vocês escolheram, fizeram lá análise, mandaram direct, fizeram approach, começaram, estão com um casting aí que estão um casting muito mais alinhado com com os conteúdos que tu gosta, com conteúdos que tu admira e tudo. E aí, quais marcas vocês já trabalharam aí na agência? Que job, teve algum job que te marcou muito, alguma campanha específica? Me conta então um pouco sobre as publis. Aí, a que eu mais quero falar, eu não posso falar porque ela ainda não foi pro ar, mas Conta pra gente sem dizer nomes. é uma marca amarelinha que tem mãozinha assim. Tudo! Ela Muito bom. é uma marca amarelinha que tem mãozinha assim. A gente fechou ela essa semana. Ela é a maior marca que eu fechei recentemente para um criador de 13 mil seguidores. Ó, que Então, massa, cara. não precisa ser grande para a gente fechar marcas legais. Já trabalhamos com a da Fit, com a John John, Hugo Boss, Patim, Fatima Diária, Proper Jack, Princípio, Creme. Uma C&A também, a Renner. Deixa eu ver o que mais. Nossa. Enfim, uma massa legal de marcas. Fora projetos que não tem a ver necessariamente com marcas, mas que a gente já teve envolvido de alguma forma, como de Férias com Ex, o Rancho do Maia, o, o Rio Shore. Então, são outros projetos que não têm necessariamente a ver com marcas fechadas, mas que trazem muita visibilidade para o influenciador e também trazem marcas. Então, também são interessantes para o assessor ficar de olho. Claro que o assessor comercial não é o assessor de imprensa, mas é interessante você ficar com esse olhar comercial para o que o assessor de imprensa faz também. Muito bom. Sim, até porque é estratégia, né? Se for estratégico para o assessor, a gente pode dar uma pontinha ali, auxiliar o influenciador em coisas esporádicas. A gente não pode abraçar toda uma nova função e acabar sobrecarregando nesse sentido, né? Com coisas que não são nossa responsabilidade. Tô com uma colinha aqui do lado, por isso que eu tô olhando para cá. E Também aí, tô caminho. eu tenho todas. Eu acho que já fiz todas as perguntas do roteiro. Que já falando, nem tem perguntas do roteiro, né? Mas eu trago aqui só para não esquecer de nada. Eu acho que eu já fiz boa parte delas para ti. Tem algumas só de fechamento ali do nosso papo. Mas eu queria só dar mais uma conversadinha contigo, que eu fico curiosa de saber. E como funciona o teu dia a dia de trabalho? Tu trabalha em casa, home office, né? Mesmo tendo equipe. E como que funciona o teu dia a dia de trabalho? Assim, como que é a tua rotina? Como que é o trabalho como assessor por aí? Gente, ó, a minha rotina ela tá tão liberta que eu me envolvi recentemente até num projeto social dando aula de reforço para crianças de 6 a 13 anos, português, matemática e inglês. Muito provavelmente em breve não estarei mais nesse projeto, mas foi muito legal para me aproximar numa questão social e trabalhar essas ideias sociais. Mas hoje, trabalhando ali dentro da assessoria, eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, gente, sou uma pessoa completamente diurna. Então, eu acordo ali por volta das 5 da manhã, mais ou menos, para fazer toda a parte da minha rotina de meditação, de escrita. Eu tenho momentos de escrita, de leitura, um detox de redes sociais. Geralmente, quando eu acordo, eu fico 2 horinhas sem pegar no celular. Eu venho pegar no celular a partir das 7 da manhã. E o trabalho na agência ele começa às 9, né? A minha equipe começa a trabalhar às 9. Se tiver algum e-mail na minha caixa, geralmente eu respondo ele entre 8 ali, se eu já estiver online. Mas o trabalho está marcado para começar geralmente às 9. E encerra às 5, só que a cabeça do capricorniano não para muitas vezes às 5. Às vezes vai parar
10 da noite, tem final de semana de eu ficar até mais tarde também trabalhar, mas é porque eu sou maluco, gente, eu sou workaholic mesmo. Mas não necessariamente o trabalho me pedia para fazer isso, mas é porque eu sou essa pessoa de trabalhar mais mesmo. E é um pouco disso, mais pra frente eu estudo um pouquinho. Às vezes, quando eu tô com algum bloqueio, eu volto no curso. Inclusive, ontem vendo a live da Débora, eu vi que você falou que o curso foi todo regravado e dia 27 vai ser postado. E eu tô doido para assistir o novo conteúdo, porque se já estava bom antes, agora está muito melhor. Ainda bem. E quais os novos insights que você vai trazer para a gente ali. E gostei mais ainda que, mesmo que quem é aluno ativo anterior já vai pegar essa atualização, então eu vou ser atualizado, a minha equipe vai ser atualizada, porque é um pré-requisito da minha equipe assistir o profissional assessor, Que tá na minha legal, equipe, que show. precisa estar no profissional assessor ali também, fazer, assistir às aulas, às vezes, o que que a Maria faria? Então, a gente tem essa rotininha aqui, por aqui. Muito legal. E é isso, é a rotina que tu escolheu, né? É a rotina que te faz bem, que te faz feliz, seja trabalhando bastante, seja indo fazer trabalho voluntário ali no meio da semana, seja como for, é bom a gente poder fazer as nossas escolhas, né? A gente poder escolher estar ali, acordar nessa hora, fazer ter o nosso tempo, as manhãs. Eu não sou de acordar super cedo, eu acordo umas 7h30, 8 horas. Não Aí é gosto das cedo, manhãs. é super cedo Não sou, ainda. não Tem uma sou muito galera que das dá manhãs. live que acorda 10 horas, É, tem uma galera que dá live que acorda 10 é. horas. Mas isso que é bom, né? Eu acordo ali mais 7h30, 8 horas, daí eu também fico sem telefone. Eu não totalmente sem telefone, mas não trabalho, não pego nada. Daí também faço minha rotininha ali, faço minha leitura, tomo café da manhã, vou jogar meu beach tênis. Algumas vezes na semana eu jogo ali na metade da manhã, outras na metade mais ali perto do almoço, enfim. E o legal é a gente poder ir escolhendo, né, a nossa rotina, escolhendo os nossos dias. Isso que eu acho que é o grande esse equilíbrio é uma grande busca nossa, né? Poder dar equilibrada e fazendo essas escolhas. Muito legal. Ô, Yuri, e agora vamos encaminhando para o fim. Eu quero saber aí as novidades para 2025. Quais são os objetivos para 2025? Onde é que vocês querem chegar em 2025? Me conta. Chegou o grande momento da live que 80% das pessoas estavam esperando a gente falar. Eu falei pro pessoal do meu Instagram que eu ia anunciar aqui na live, em primeira mão. A YBSM, que é a minha agência, que era basicamente o meu nome, ela vai passar por um rebrand agora no começo de 2025. Para quem não sabe, o rebrand é uma mudança de posicionamento da marca. A gente vai passar por essa mudança de posicionamento, a gente vai passar a se chamar Byte, BYT, que é um acrônimo para a frase em inglês Be Your True, né? Seja de verdade, seja sua verdade, seja autêntico, que é o nosso pilar principal, como eu falei para você. Mas não só isso. Quando eu era mais novo, que eu falava que eu ia abrir alguma empresa, que eu ainda não sabia como, a minha mãe me pedia para que a empresa tivesse o nome dela envolvido de alguma forma. Ela queria que o nome dela fosse o nome da empresa, Tatiane Baltazar, a empresa. E hoje, na Byte BYT, a gente traz também uma referência ao nome dela, porque B de Baltazar, o nosso sobrenome, Y, que é o meu nome também, e T, que é o nome dela. Então, ela não sabia disso, ela Legal. está sabendo agora também. Fica aí minha homenagem para minha mãe, que é realmente a pessoa que mais me deu apoio dentro desse universo de trabalhar com comunicação, de trabalhar com meu sonho. E fica aqui a homenagem para ela, que está eternizada agora no nome da empresa e eternizada dentro da empresa, porque ela é a mulher. Se vocês que são meus influenciadores acham que eu sou chato com o conteúdo de vocês, vocês não viram a minha mãe assistindo os vídeos de vocês e reclamando para mim sobre os vídeos. É isso, que lindo, adorei, Yuri, muito legal o nome da empresa, né? O nome em inglês ali, que é super legal, super alinhado com os valores de vocês, e ainda tendo todo esse significado por trás. É importante que a gente traga para a empresa, para o trabalho, para a assessoria, a nossa família, as pessoas que a gente ama. Esse mundo ele é muito pouco povoado, né? A gente convive com poucos assessores. A gente tem poucas pessoas que sabem o que que a gente faz, tem poucas pessoas que entendem o que a gente faz, mas aquelas que entendem, ou que às vezes nem entendem, mas apoiam, então do nosso lado, a gente tem que valorizar mesmo. Então tenho certeza que a tua mãe deve ter sido muito especial na tua jornada. Não são todas as mães
e pais que têm a coragem, talvez, eu diria, de apoiar aí uma aventura de um filho como tu fez. E eu tenho certeza que ela está muito orgulhosa de tudo que está conquistando e que o teu trabalho como assessor, de todo o teu time por aí, seja muito mais ainda agraciado em 2025, que vocês cresçam muito, que venha muita prosperidade financeira e vocês merecem, é isso, tem que plantar para colher. A gente vai trabalhando, vai conquistando, né, Yuri? Muito bom. Muito obrigado por essas palavras, realmente são incríveis, assim, de uma pessoa que é tão grande dentro do nosso mercado, uma referência, né? A gente sabe que as marcas sabem que é a Maria Petri, tanto que isso é um, um bônus dentro do nosso work, né? É uma rede de contato legal que a gente tem, de falar, olha, eu fiz o curso da Maria Petri, a gente trabalha, eu conheço a Maria Petri, eu tenho acesso à Maria Petri. Então, as marcas que já trabalharam com a The Culture, que já trabalharam com a Maria Petri, sabem que é uma pessoa séria. Então, é uma referência que a gente traz. Então, além do curso, como se todo o conteúdo, a comunidade, você ainda tem uma referência, bem como um apadrinhamento ali dentro da nossa área, que, que é importante. Acaba sendo importante que as pessoas saibam quem você é, mesmo que seja pelo nome de outra pessoa, até que você faça o seu nome. Muito legal. Fico feliz, obrigada pelo elogio. Que bom que eu cruzei aí a tua história para agregar. Esse é o meu objetivo sempre. Yuri, para a gente ir se encaminhando aí para o fim, queria te fazer uma última pergunta. Se tu pudesse ótimo. Se eu pudesse dar um conselho para o Yuri lá de março do ano passado, quando estava começando na assessoria, o que que tu diria para o Yuri? O que que tu diria para esse cara que estava lá no começo, suado? O que que tu diria para ele? Só vai logo. Pelo amor de Deus, começa de uma vez, você está demorando muito. Porque eu comecei a pensar em largar o CLT e começar na minha empresa em dezembro, e eu só tive coragem em março. Assim, foi um empurrão dos meus chefes, na verdade. A gente teve uma conversa e eles falaram, Yuri, é melhor que você vá correr atrás do seu sonho. Você vai ser mais feliz trabalhando para você. E aí, nesse momento, a gente entendeu que seria mais legal trabalhar com o meu sonho, né? Com aquilo que eu realmente gosto de trabalhar. E eu falaria pro Yuri, meu, só começa que vai dar certo. Você tá com medo de largar o CLT porque é arriscoso, você talvez vai ter alguns perrengues, no futuro. Vai, mas dentro do CLT você também vai ter perrengues. Só a única diferença é que você tem uma segurança. Muito bom, muito bom. Perrengue por perrengue tem em todo lugar, né? A gente só vai escolher o perrengue que faz mais sentido pra gente. O que que faz nosso coração cantar mais? Porque perrengue teremos com certeza. Foi muito boa essa frase. Então é isso, Yuri, legal. E tu quer deixar mais algum recado aí pra galera? Quer deixar. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de compartilhar? Deixar algum recado, alguma coisa? Acho que o último recado que eu tenho que dar pra galera é pra ficar ligado no que vai acontecer no rebrand aí da nossa agência. Hoje a gente não entra mais em contato com os influenciadores para trazer mais gente para o nosso time. Os influenciadores que entrarem para a nossa agência a partir deste ano vão passar por um desafio que a gente testou ano passado, funcionou. A gente tem uma influenciadora que veio por esse desafio e isso vai acontecer agora como uma forma de processo seletivo de influenciadores para dentro da Byte, para dentro da agência. Então, é um processo dentro do seu perfil e quem vai trazer você para dentro da minha agência é a sua audiência, é o seu engajamento. Então, a partir disso, vocês vão entrar aqui e trabalhar com a gente, ter todo o acesso à consultoria, ao trabalho, aos relatórios, às marcas que a gente trabalha. E se você estiver alinhado com conteúdo, com autenticidade, nem precisa ser necessariamente com os nichos que eu já atuo, se você tiver autenticidade, de ouvir verdade no seu conteúdo e ver que você é realmente muito bom, que você é muito bom mesmo dentro do seu trabalho. Você é um influenciador 10 de 10, você vai trabalhar comigo mesmo que não seja o nicho que eu atuo. Eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer acontecer com você. Muito legal, ó, show de bola. Influenciadores que estiverem por aí, fiquem atentos lá nas redes do Yuri da agência para fazer parte desse processo. Porque, gente, é difícil demais, viu? Conseguir assessoria. Valorizem os influenciadores assessorados que estão aqui, ó, valorizem suas assessorias. É muito difícil, são raros os assessores que estão aí no mercado fazendo, trabalhando. Então, ó, valorize, tá?
A gente agora tá essa chatice, né? Vocês pediram algumas vezes o arroba do Yuri aqui, foi enviado, o Yuri mandou agora também, tá ali o perfil dele, que agora não fica mais linkado aqui em conjunto, né? Fica só o meu, não fica o do convidado. Antes era só clicar aqui em cima, agora não tem mais, é uma chatice. Mas tá aí, o arroba do Yuri, sigam ele aí nas redes. Yuri, queria te agradecer muito, muito, muito pela tua participação, pelo teu tempo, pela dedicação aqui com a galera, por ter compartilhado a tua história, por ter aberto aí tua trajetória. Tenho certeza que inspirou muita gente a começar, a mudar de vida, a fazer acontecer algo ao longo desse ano de 2025, tá? Obrigada mesmo por ter aceitado o convite e conte comigo aí ao longo da tua trajetória, que tá só começando. Então, Maria, obrigado a você pelo convite. Eu adorei o papo, adorei tirar as dúvidas do pessoal, falar um pouquinho da minha trajetória. Se outras pessoas quiserem tirar mais dúvidas, até dentro da comunidade mesmo, quando eu vejo alguma dúvida ali, eu respondo mesmo não sendo do time, dou ali minha opiniãozinha, que vale ali o nosso feedback, que é colega de trabalho. Então, quem entrar na assessoria vai ter ali meus feedbacks lá também dentro do PA. Não prometo sempre, mas eu tenho 2 horários para estar online no PA, 8h30 e 7h30, que são os 2 horários que eu tô, 5h30, que são os 2 horários que eu tô online dentro do PA, olhando as novidades, são dois tempos que eu Ó, tiro do dia para fazer isso. rotininha ali Então, dentro da comunidade de profissão, hein? Gosto disso, muito bom. Então tá bom, então, perfeito. é isso, Maria. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Adorei o papo. Me chame mais vezes, venho. Vamos falar mais vezes, tá certo. Gente, obrigada a presença de cada um de vocês. Yuri, brigadão mais uma vez. Um beijo, boa noite para cada um de vocês. Tchau, tchau, e a gente se encontra nos próximos encontros aí da vida. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.